Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero te contar essa história da meia-noite. Na verdade, acontecido com meu pai, seu Marcelino. Eu era ainda muito novinho, eu tinha 9 anos de idade. Hoje, pra você ter uma ideia, eu tô com 64. Eu tenho 64. E, infelizmente, eu já não tenho mais o meu paizinho. Mas essa história ficou muito marcada na minha memória e eu me lembro de todos os detalhes. Meus pais, eles eram pessoas muito simples, muito humildes. Sempre tiraram sustento trabalhando como empregados na roça. E não era raro mudarmos de um lugar para outro. O papai estava numa fazenda hoje, mas amanhã ele fechava outras terras de ameia com outro fazendeiro e nós nos mudávamos. Meus pais passavam um tempo trabalhando numa fazenda, dali a pouco alguém chamava para trabalhar em outra, às vezes fazenda até da mesma família. E assim, a gente era meio cigano, sabe? Certo dia, meu pai chegou em casa depois de mais um dia de trabalho e a minha mãe já estava preparando o jantar quando o papai falou para minha mãe: Durvalino, olha, pode começar a arrumar as nossas coisas que a gente vai mudar daqui, viu? Vai mudar já, homem? Vamos daqui 3 dias. Meu pai era assim. Meu pai era um homem extremamente decidido. Daqui 3 dias. O patrão quer que a gente vá lá pra fazenda do filho dele, em Lafayette Coutinho. Vamos pra lá. O Ângelo, filho do patrão dos meus pais, ele tinha uma fazenda nesse município de Lafayette Coutinho, que ficava na Bahia. Mais ou menos davam 50 quilômetros de Maracás, onde nós estávamos morando. E ele estava precisando de alguns trabalhadores, pois estava nessa época vivendo a colheita do café. Então o patrão dos meus pais resolveu mandar alguns trabalhadores para lá. Papai era entre aqueles um dos escolhidos. Não só ele, mas a família inteira do papai. O patrão, quando determinava que a família inteira fosse. Papai deu a notícia de que nós nos mudaríamos, sentamos todos para o jantar e depois disso, papai foi fumar o seu famoso cigarrinho de palha. Começou a prosear um pouco com os vizinhos, os outros trabalhadores que moravam nas casas próximas à nossa, uma delas, inclusive, parede meia. As casas eram assim, construídas numa colônia na fazenda, parede meia. Aqui vai um detalhe do quanto se confiava um no outro. Pra você ter uma ideia, essa casa de parede meia, ela tinha comunicação. Eu vou explicar. Havia parede, mas havia telhado. O telhado era alto e não tinha forro. Deu pra entender, não? O telhado era um só. 2 águas. Uma água para uma casa, outra água para outra casa. Um só. Mas eram 2 casas germinadas. A parede, no entanto, ela não ia até a cumieira da casa. Então, havia uma comunicação. Exemplo, se um vizinho quisesse passar para a casa do outro, bastava que ele subisse em cima do guarda-roupa, por exemplo, e do guarda-roupa ele pularia dentro da casa do outro, quando o outro se ausentasse. Mas a confiança era tão grande, a confiança mútua
era tão grande que não havia o menor problema. Apenas um detalhe para que as pessoas entendam como era a nossa vida na fazenda. Apenas para que as pessoas observem que um dia já vivemos assim. Foi aí que, nessa conversa, papai fumando o seu cigarrinho de palha, conversando com os vizinhos, um deles o de parede meia, papai contou que nós iríamos nos mudar para a fazenda de Lafayette Coutinho, que era a fazenda do filho daquele patrão. Nós iríamos para lá. Papai até comentou: então, daqui 3 dias eu vou para a fazenda do Ângelo, que é filho aqui do patrão. Ele tá colhendo café lá e diz que precisa da gente por lá. Tô indo embora. Tô indo pra Lafayette Coutinho daqui 3 dias. Um dos vizinhos, não é aquele do parede meia, mas um deles se espantou. O quê, Marcelino? Você vai pra fazenda do Ângelo? Lá em Lafayette Coutinho? Meu pai então respondeu: sim, eu vou. E que cara é essa, homem? Parece até que viu uma assombração. E aquele vizinho começou então a falar pro meu pai: então você não sabe, é? Não. Sei de quê? É que o pessoal lá de Lafayette Coutinho, da fazenda do Ângelo, fala que nessa fazenda acontece muita coisa estranha. Falam até que já viram fantasma lá, assombração, arma penada, essas coisas do outro mundo. E até o quê? Até o tá de coisa ruim, até o tinhoso, até o capeta diz que aparece lá por essas terras. Credo em cruz, Ave Maria. Mas o meu pai não reagiu assim, não. Foi outro vizinho que disse esse credo em cruz. Meu pai deu risada. Que besteira, isso é tudo invenção de que não tem o que fazer. Essas coisas não existem, não existe. E tem mais, se existir, eu não tenho medo. Olha, pra ser sincero, eu não tenho medo nem de gente viva. Quem dirá vou ter medo de quem morreu? Ah, compadre, que conversa é essa? Eu só sei que aquela conversa foi longe. Cada um tinha uma história para contar da tal fazenda em Lafayette Coutinho. Papai ouviu tudo, se divertia com aquelas histórias, mas eu também, apesar dos meus 9 anos, eu também ouvi e não me esqueci. Finalmente, chegou o dia da nossa mudança. Nós e mais algumas famílias seguimos para aquela fazenda. Era o ano de 1968. Eu tinha 9 anos de idade. Apesar da distância não ser longa, foi uma viagem difícil, porque foi tudo feito na base do cavalo. E tanto nós como as outras famílias levamos as nossas pequenas mudanças em cima de carros de boi, e teve até um trator puxando 2 carretas que acabou colaborando também com a coisa. Assim, chegamos na fazenda do seu Ângelo, filho do patrão, o dono também dessa fazenda lá de Lafayette. Ele, o seu Ângelo, veio receber os trabalhadores e foi logo nos mostrando as nossas novas moradias. Deu 2 dias para que tudo fosse colocado em seu lugar, em ordem. Em seguida, meu pai e minha mãe já começaram a trabalhar na colheita do café. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Essa música estava no auge. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Eles cantavam, era tão bonita aquela colheita. Papai foi logo fazendo amizade com os trabalhadores daquela fazenda. E não demorou muito para surgir aquela conversa sobre a fazenda e os seus assombros. A fazenda e as suas almas apenadas. Um dos trabalhadores contou para o meu pai que há muitos anos atrás, quando a fazenda ainda não era do senhor Ângelo, ali trabalhava um homem chamado Salomão. Salomão, ele não tinha família. Ele era um homem solitário. Salomão era um homem de poucas palavras também. E acontece que um dia, Salomão apareceu morto no meio do cafezal. Segundo se comentava, o ex-dono da fazenda, que não era o seu Ângelo,
o ex-dono da fazenda, quando encontrou Salomão morto, simplesmente enrolou em alguns trapos o corpo, abriu uma cova ali mesmo, no meio do cafezal, e enterrou Salomão ali. Porque ele, não tem família. Salomão é um ermitão, não é ninguém por ele. Enterrar aqui mesmo, tem família. Salomão não tinha ninguém. Então o dono da fazenda achou que o mais fácil era resolver tudo daquela maneira. Senão vamos ter que passar por longo e demorado processo. A gente foi em cartório para anunciar e dá um trabalhão danado para sepultar em cemitério. Tem que ter documento, esse homem não tem nada. Enterrar aqui mesmo. Foi a partir daí que começaram a falar que a alma desse Salomão vivia vagando pelo cafezal. E desde então, nunca ninguém se atreveu a entrar naquele cafezal durante a noite e nem de madrugada. Só sei dizer que meu pai, quando escutou aquela história... que povo mais engraçado. Engraçado e medroso. Eu nunca acreditei em nada disso. E vou dizer uma coisa pra vós, Missê, que tudo isso aí não passa de lorota. Invenção, rapaz, isso aí é invenção. Foi nessa hora que alguém lançou um desafio pro meu pai. Bem, se o senhor tá achando que tudo isso é invenção, é lorota, conforme o senhor falou, é mentira... Então, eu quero ver se o senhor tem coragem de andar aqui na plantação de café, no meio do cafezal durante a noite. Se o senhor entrar aqui na plantação e não se assustar com nada, vai ficar provado que isso realmente não passa de história. Meu pai, então, respondeu: é assim, não, mas eu não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não, porque também não vou perder minha noite de sono pra ficar andando feito tonto no meio do cafezal procurando uma coisa que não existe. Não existe. Assombração não existe. E eu não vou perder meu tempo com essa bobagem, com essas bobeiragens dos seis. Só que, diante da resposta do meu pai, todo mundo começou a zombar dele, falando que meu pai tinha dado aquela resposta porque no fundo meu pai era medo. E por isso que ele não topava ir pro cafezal durante a madrugada, durante a noite. E foi para provar que ele não tinha medo. Meu pai era um homem arretado. Eita, caboclo corajoso. E meu pai, para provar que não tinha medo de nada, meu pai acabou aceitando o desafio. Ficou combinado de que na sexta-feira ele iria entrar sozinho naquele cafezal. Mas para ele provar que ia entrar e andar realmente pelo cafezal, os trabalhadores amarraram na cerca, lá do outro lado do cafezal, um lenço branco. Então meu pai teria que entrar de uma banda do cafezal, passar pelo meio atravessando o cafezal e do outro lado ele teria que pegar esse lenço branco, trazer o lenço branco de volta. Aliás, para que papai não enganasse ninguém, levando consigo um lenço branco no bolso, o lenço estava bordado. O lenço tinha JP, de José Pereira, o trabalhador que fez o desafio para o meu pai. Então era um lenço branco, onde estava bordado em vermelho, JP, José Pereira. Minha mãe, quando ficou sabendo dessa tal aposta de meu pai, minha mãe ficou nervosa, ficou brava com meu pai. Ela dizia que meu pai não deveria desafiar essas coisas. Você não desafia, você não brinca com essas coisas misteriosas, Isso existe sim, cuidado com isso. Esse tipo de desafio é muito mal, cuidado, homem. Meu pai, com aquele seu jeitão calmo, tranquilo, nem
deu pelota pra minha mãe. Ah, mulher, você casou foi com um macho, com um homem, não foi com um mufino? Eu não sou mufino, pode deixar. Eu vou, à noite eu vou fazer o que esse pessoal tá me desafiando a fazer. Sexta-feira de noite, e vou voltar com o lenço do tal do José Pereira, né? Ei, JP, me paga. E assim foi. Chegou a noite de sexta-feira e meu pai foi pro desafio. Se encontrou com os demais trabalhadores e então, naquela hora, meu pai ficou esperando, ficaram tomando cachaça. Era assim que a coisa acontecia. Enquanto o tempo não passava, para ajudar a passar o tempo, ficaram ali tocando uma violinha, tomando uma cachaçinha e de vez em quando um jogo de baralho. Até que, bem, deu 10:30 da noite agora. O senhor vai mesmo? E eu sou homem de brincar com essas coisas? Pois eu vou. Podemos dar uma verificada no seu bolso para ver se o senhor não tem nenhum lenço? Ainda que eu tivesse, como é que eu ia poder estar com o lenço bordado do homem? Seu José Pereira? Realmente tem lá o meu bordado. Ainda assim, meu pai puxou os bolsos para fora, provando que ele não levava nada consigo. Todos os outros trabalhadores ficaram ali, daquele lado do cafezal, ansiosos, esperando pela volta do meu pai. O cafezal era grande, gente. O cafezal era grande. 10:30 da noite. Você só via vagalume. O vagalume acendia e apagava. Acendia e apagava. Aqueles vagalumes queriam até mostrar para o meu pai qual era o rumo a ser tomado. Havia uma lua no céu. Clareava, não era uma lua cheia, mas clareava. A noite não estava assim tão escura. Os vagalumes reluziam. Os curiangos. Você conhece curiango? Curiango é um pássaro noturno. Os curiangos, eles voavam dando rasantes. Assim, os curiangos passavam sobre as cabeças. Meu pai, com o curiango, com o vagalume e com uma lua lá no céu, adentrou ao cafezal. O tempo passa, o tempo passa. Quando deu por volta de 11:30 da noite, 11:30, uma hora depois, meu pai fez todo o trajeto, fez todo o percurso. E de repente, por trás daquele pé de café, se ouve a risada do meu velho. Pois eu já fui, já voltei. Tá aqui o lenço. Ô, seu José Pereira, tá aqui, ó. Tem o bordado, vê se confere. O lenço tá até molhado de sereno. E aí, todo mundo perguntava pro meu pai, e aí, o que o senhor viu no meio do cafezal? O senhor viu a alma do seu Salomão? Não encontrou a alma dele aí pelo caminho? Que arma de nada, eu não encontrei arma de ninguém. Encontrei, foi o lenço do seu José Pereira, que estava amarrado na cerca do outro lado. Eu falei pra vocês que essa história de alma penada é tudo besteira. Nossa, todos aqueles trabalhadores pareciam decepcionados. Era como se papai tivesse quebrado o encanto que naquela fazenda existia, de fato, uma assombração. Então não tem assombração, então não existe. Que coisa! E todos nós acreditávamos que havia. Na verdade, a história estava apenas começando. Acontece, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, que foi a partir daquela noite que meu pai passou a ter sonhos estranhos. No começo, ele não comentou nada com ninguém, mas como isso foi se tornando cada vez mais frequente, um dia, papai não resistiu e comentou com a minha mãe. Sabe, Durvalina, essa história que aqui na fazenda tem uma arma penada, entrou tanto na minha cabeça que não é que eu tô sonhando com a tal da arma penada. Eu vejo direitinho, eu vejo uma sombra
a sombra de um rapaz me puxando. Ele vai me puxando pela mão e pedindo para eu ir até o cafezal para ele me mostrar uma coisa. E esse sonho eu tô meio assustado com ele, Durvalina, porque é um sonho que tem se repetido. Eu falei para você, respondeu a minha mãe. Eu falei para você, Marcelino, não se brinca com esse tipo de coisa. Olha, Marcelino, se você quer saber, eu acho melhor mesmo você tratar de rezar um terço para essa alma, para não aparecer mais no seu sonho. Se você quiser, eu até te ajudo com a reza. E assim foi. Noite após noite, meu pai sonhava com aquela sombra. A sombra puxava o meu pai pela mão e dizia que precisava mostrar para ele algo no cafezal. Marcelino, dizia a tal sombra para o meu pai, Marcelino, você já provou que aqui nessa fazenda você é um homem mais corajoso. E só você pode fazer isso por mim. Só você, Marcelino. Só você. Era uma noite de dezembro. Fazia muito calor. Também chovia. Chovia bastante. Papai jantou, foi fumar o seu cigarrinho de palha, mas logo entrou para dormir. Quando foi por volta de 3 horas da manhã, meu pai acordou muito assustado. Durvalina, acorda, mulher. Acorda, Durvalina. Minha mãe acordou assustada. Eu também acabei me levantando. Então meu pai disse que tinha sido um pesadelo que ele havia sofrido. Ele se sentou na cama e começou a contar para minha mãe que aquela alma apareceu no sonho dele. O tirou da cama. A alma fez com que ele se levantasse e os dois entraram no cafezal. A alma pedia para que papai o seguisse e depois de andar um pouco, mostrou um lugar e falou: Marcelino, eu fui enterrado aqui, ó. Nem mesmo um bicho foi enterrado em cova do jeito que eu fui, de maneira tão humilhante. Eu fui humilhado, seu Marcelino. Tire daqui, me enterre como gente. Eu quero ser enterrado num campo santo, seu Marcelino. E quero que rezem uma missa pela minha alma. Meu pai contou aquilo pra gente e em seguida disse que ele só poderia estar ficando louco, porque ele nunca teve medo dessas coisas. E agora ele vivia sonhando com aquilo. A mamãe e eu ficamos de olhos arregalados. E então papai perguntou: vocês não precisam ficar com essa cara de espanto, não? Que foi só um pesadelo que eu tive. É tanto que se fala nessa tal de alma penada. Continuamos olhando com espanto para ele. E então ele disse: ué, e por que vocês me estão olhando desse jeito? Parece até que eu sou a alma penada. E minha mãe então falou: Marcelino, você não está percebendo nada, não? Fala a verdade, homem. Você não sonhou que entrou no cafezal? Sonhei. E foi só um sonho? Ué, por que você tá falando assim, mulher? Olha pra você. Olhar pra mim. Você tá todo molhado. Você tá todo molhado e sujo de terra, de barro? Homem, olha, os teus pés, tua calça, a camisa. Isso não foi sonho, não. Você foi mesmo. Você foi com a arma penada pro cafezal, homem. Você foi. Meu pai, nessa hora, ele pulou da cama assustado. Ele olhou para suas vestes, suas roupas, e viu que de fato, meu Deus, saí de casa mesmo, com essa madrugada chuvosa. Papai agora estava muito assustado. Ele contou com detalhes sobre tudo o que havia acontecido. E ele estava decidido a falar com o senhor Ângelo, o dono da fazenda, assim que amanhecesse, porque ele acreditava que ali no cafezal existia de fato um homem sepultado, um homem enterrado. Logo que amanheceu o dia, papai foi até a sede da fazenda e fez questão de contar tudo o que estava acontecendo para o patrão e implorou para que o senhor Ângelo fosse com ele até o cafezal, porque ele sabia direitinho o lugar onde o tal do senhor Salomão podia estar enterrado. Será, Marcelino? Já escutei falar com os caboclos aí que vê essa alma penada, mas não acredito nisso não, seu Marcelino. Tô falando pro senhor, é verdade. Essa noite de madrugada eu fui arrastado até lá.
Ué, mas como assim? Ah, eu nem conto pro senhor, seu anjo. Só quero que o senhor decrete a minha palavra. E vamos lá conferir. Não por acreditar, mas por causa até da curiosidade, o senhor Ângelo resolveu ir até o lugar onde papai dizia que Salomão estava enterrado. O assunto logo se espalhou pela fazenda e muitos trabalhadores se aglomeraram no cafezal. O dono da fazenda, chegando no local, deu pás, picaretas, enxadão e meu pai mais uns 3, 4 ajudantes começaram a cavar. Tem certeza, Marcelino, que tem alguém enterrado aqui? Então pode começar a cavar. Essa eu pago para ver. Não demorou 5, 10 minutos e todos ali já começaram a zombar do papai, porque nada era encontrado. 15 minutos cavando e eis que surge naquele buraco. Eita! Falei pro senhor, olha o cheiro. Olha o cheiro. Papai começa a puxar alguma coisa parecida com uma lona, um pano bem grosso. Cuidadosamente, papai começa a cavar. Agora tem que ter um pouquinho mais de calma, ó. Bate o enxadão pra lá. Bate o enxadão pra lá. Eu acho que o corpo tá aqui. Pra lá, mais um pouquinho pra lá. O cheiro forte tomou conta daquele lugar. Todos os que estavam ao redor começaram a tapar o nariz. Mas, ainda assim, as pessoas curiosas se aproximam do buraco. E então, com mais algumas pás de terra, surge uma ossada humana. O esqueleto estava inteiro lá. Crânio, restos capilares, dentes, tronco, os membros. Era a ossada de um homem. O susto foi muito grande para todos que estavam ali. Seu Ângelo, o fazendeiro, dono da fazenda, ele parecia não acreditar que aquilo realmente estava no meio da sua lavoura de café. Havia um corpo sepultado, havia um corpo enterrado. Então papai olhou para ele, seu Ângelo, e para todos os que estavam ali, e disse: "Tá vendo, seu Ângelo? Agora o senhor acredita em mim? É a arma desse homem que me trouxe aqui de madrugada e me mostrou o lugar exato onde ele estava sepultado. E ele pediu para que ele fosse levado daqui para o Campo Santo, para o cemitério, né? Tem que levar para o cemitério. Enterrado, porque ele quer ser enterrado como gente no cemitério e quer que mande rezar uma missa para ele." O patrão do meu pai, seu Ângelo, não quis ouvir mais nada. Saiu dali, foi para a cidade, providenciou tudo no cemitério e aquela ossada finalmente foi tirada daquele cafezal, transportaram na carreta de um trator e colocado numa gaveta no cemitério. Meu pai fez um pedido ao dono da fazenda. Pediu para que deixasse ele próprio cuidar da encomenda da missa. E o seu Ângelo então permitiu. E foi numa noite de sexta-feira, na igreja da cidade, que foi realizada a missa em intenção à alma do senhor Salomão. Apesar de tudo isso que passou, meu pai não se tornou um homem assustado, perturbado. Não. Pelo contrário, papai foi muito satisfeito e feliz por ter ajudado aquela alma a encontrar a paz e o descanso eterno. Essa história não apenas papai contava, mas essa eu vivi e vi com os meus próprios olhos. Foi assim que acabei me apaixonando pela cidade de Lafayette Coutinho, na Bahia, que atualmente conta aproximadamente com 5.000 habitantes. É um lugarejo dos mais aprazíveis e gostosos. Na verdade, ela foi desmembrada de Maracás e teve sua emancipação política administrativa a partir de 20 de fevereiro de 1962. É uma cidade espetacular. Gostaria que vocês comentassem sobre a minha história.